Tá em qual? Esse balão de energias, né, Ah, deterioradas, porque eles estão trabalhando a cura do senhor, né, na fazenda, que estava com as energias bem negativas, ele trabalhava no matadouro, né? uhum. Aí é feito um trabalho todo de cura. E é feito um balão, e essas energias negativas, o Miramês coloca num balão que vai subir. Aí ele vai explicar aí agora. Então vamos lá. Esse balão de energias deterioradas vai subir até determinada altura e se desfará em contato com certas correntes de energias provindas de outras casas de Deus e que se alinham com os meridianos da Terra, os quais muitos julgam serem imaginários. Ela voltará às mãos da natureza, obedecendo à lei natural de que nada se perde na imensa vinha do Senhor. Ó, Lavoisier é espírito, ó. Fiquei impressionado com o ocorrido, pois o homem era matador de animais. Os próprios animais forneceram o remédio para sua cura, É sob tão as bênçãos interessante, de né, Silvio? Deus. Olha aí como é interessante. Ele era matador de animais e a cura, a Caena, né? Foi lá com o Ceres e buscou o que ele precisava, né? A energia que ele precisava, vindo dos animais. Olha aí, que benção. É, essa, essa situação aqui que aconteceu, né, dos animais, eles forneceram os elementos para a própria cura ali, pro que matava os animais, eu me lembrei de uma frase que é assim, sobre o sândalo. O sândalo era uma casca. O José Alves me corrija se eu estiver errado. E a frase é assim: seja como o sândalo, que perfuma o machado que afere. Então, o machado que está lhe ferindo, mesmo assim ela está perfumando. Então, bem esse aspecto, né, dos animais fornecendo os elementos de cura ali, aquele que os fere. Pois é, e está me fazendo lembrar também um desses livros, né? Aquele que às vezes, que está te agredindo, que não está te compreendendo, a gente tem que fazer o contrário, a gente que tem que compreender o outro, né? E o outro que está nos ferindo, às vezes, é que está sendo instrumento do nosso desenvolvimento, né? Que está nos aprimorando. É uma forma talvez mais poética, né, do oferecer a outra face, né? Sim. E trazer sempre a mensagem Francisco, né? Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Vamos lá. Só sândalo pode ser casca, mas muitos são raízes, né? É que tem vários tipos de sândalo. Hum, O sândalo é raiz. Pensei, isso é o amor do Pai operando maravilhas, mesmo na inconsciência dos que morrem pela violência do homem. O homem que gemia serenou, o senho que estava cerrado desfez-se, ele dormiu. Espíritos malévolos rondavam a casa, gritando por ele. Acorda, Manuel, hoje é dia. Nós queremos sangue, nós precisamos de sangue. Você é um frouxo. Qualquer doencinha impede as suas obrigações mais sérias. Vamos, homem, lembre-se do nosso pacto. Qualquer homem dos mais corajosos ficaria estarrecido diante das formas com que essas entidades se revestiam. Os desenhistas das revistas de terror não devem ter imaginado tipos como aqueles, porque os seus trabalhos, em comparação aos verdadeiros vampiros, são complacentes e as personagens suas até parecem anjos. Aproximei-me do seu Manuel, passei a escutar o seu motor de vida e notei que o ritmo cardíaco estava harmonioso. O sangue viajava nas veias sem maior impedimento, irrigando muitas áreas, até então sem os recursos do plasma de vida. Os pulmões, como dois foles,
voltavam aos trabalhos normais. O duplo do seu Manuel se encontrava em condições penosas, já se desprendendo do corpo físico com inúmeras dificuldades. Ajudamo-lo a sair da sua pesada roupa de carne e ele sentia que havia alguém ao seu lado. Não obstante, a sua visão deixava de confirmar o fato. Caena e Celes, abeirando-se daquele irmão, começaram a ficar visíveis. A primeira o cumprimentou dizendo: "Como vai, meu filho? Passa melhor?" Ele, ao ver aquela mulher toda simpatia, todo amor, desfez-se em lágrimas. Ela, esforçando-se para ocultar a claridade oriunda de sua intimidade espiritual, pela força da humildade, não o conseguiu de todo, e seu Manuel, já ajoelhado, pediu-lhe a bênção, dizendo emocionado: "Nossa Senhora da Conceição, eu gosto tanto da senhora e peço muito para me proteger, junto com a minha família. Ajude-me, eu preciso sarar. Eu preciso sair desta vida de matar os animais. Eu tenho sonhos horríveis e sinto que a minha profissão não condiz com a presença dos santos que adoramos. Pelo amor de Deus, ajuda-me. Pede a Deus por mim, quando a senhora estiver com ele." Caena insistiu para que ele se levantasse, mas ele não obedeceu e beijava as suas mãos, que as lágrimas irrigavam com abundância. Ele não conseguiu mais conversar. Caena estendeu a destra em sua cabeça e lhe falou ao coração: "Meu filho, vamos pedir a Deus e a Jesus que se faça a vontade do Senhor e não a nossa. Contudo, eu creio que o nosso irmão já se aproxima do arrependimento verdadeiro. Apega-te a esse sentimento e não voltes atrás, porque, estando ele bem firme na tua mente, apoiado pelo coração, favorecerá a tua libertação do peso deste ofício, que, diante da lei, é um escândalo, mas como ainda é necessário o escândalo, deixa que os que estiverem em faixa inferior continuem matando. Quanto a ti, o progresso diz que deves parar." Ele levantou-se com dificuldade e Caena abriu os braços em sua direção, acolhendo-o ao encontro de seu magnânimo coração, em um abraço com tanto amor que deslocou da sua cabeça uma espécie de coroa com 2 cornos, que a falange dos vampiros tinha colocado no topo de seu crânio. Ele, livre daquilo, respirou tranquilo como se estivesse no céu, com aquele anjo que abraçara, e foi dizendo: "Graças a Deus, graças à Senhora, eu estou bom." Caena... Silvio, antes de passar para essa parte, deixa eu só fazer um comentário nesse ponto que ele tirou aqui, ó, quando colocou A coroa? "com tanto amor que deslocou da sua cabeça uma espécie de coroa com dois cornos, que a falange dos vampiros tinha colocado no topo do seu crânio." Aqui é um tema bacana porque ele apresenta o aspecto de materiais, de equipamentos que são colocados por esses espíritos como um elemento que vai magnetizando um magnetismo mais baixo para que mantenha aquela pessoa ali. E eu vou contar um caso que aconteceu lá nos trabalhos do meu pai, que eu já devo ter contado, mas aqui está bem nessa situação, porque nos trabalhos espirituais é muito comum os médios que estão em desdobramento, no momento que você desdobra o paciente, elas passam a ver o campo espiritual, e às vezes veem equipamentos que às vezes são só materiais mesmo que colocam, né, às vezes adaga, e colocam capa, venda, mas também tem laboratórios com tecnologia, equipamentos
que ficam colocando. E um desses trabalhos foi uma vez uma pessoa que estava com, que ela estava com o vício, ela estava viciada em drogas, e ela pediu ajuda. Ela mesma procurou e falou assim, olha, eu quero me livrar. E no momento que foi desdobrado, ela estava com fone, tipo esse aqui. Os médicos falaram, você está com fone. E quando os médicos foram ali, e aí tem um trabalho que você segue a conexão vibratória para ver onde que ele está ligado. É um trabalho de reverberação, que aí você vai lá no foco, onde é que está, quem foi que colocou esse material. E era uma base, um laboratório, e aí o espírito foi trazido, aí houve todo o esclarecimento, e aí ele falou, olha, a gente coloca esses equipamentos e ele fica repetindo 24 horas, né, use drogas, use drogas, use drogas. E a gente coloca esses equipamentos e ele é bem fácil de ser colocado. A gente vai para esses locais onde eles ficam usando drogas e no momento que um deles ingere, ele naturalmente, pelo estado que fica, ele se desdobra. Aí eles chegam ali e colocam. Então, claro que foi tirado, a base ela foi desfeita, né? Então aqueles outros que estavam ligados acabaram que foram auxiliados também. Mas isso é uma coisa que acontece o tempo todo. O tempo todo, os espíritos, os mentores, eles vão realizando limpezas e tirando de muitos e muitos planos, em corpos, eles são retirados elementos. Então, isso é algo comum e no momento certo, os próprios mentores vão lá e fazem essas cirurgias para retirar esses equipamentos, né? Então, aqui no caso, foi essa coroa com 2 cornos aqui que foi incluído. Então, à medida que a gente vai se ligando nesses trabalhos espirituais, limpezas e limpezas vão sendo feitas, sabe? Limpezas e limpezas vão sendo feitas do nosso campo energético. Então, era isso que eu queria compartilhar aí. Gratidão. Só queria fazer uma ressalva nisso aí, não ressalva, na verdade, uma complementação. Porque isso aí ficou claro, né, o Ismael explicando, né, isso é por sintonia, né? De alguma forma a pessoa sintoniza com aquilo. Então, pode acontecer, por exemplo, no caso dele aqui, do texto, ele estava num momento em que possibilitou a equipe retirar aquele aparelho. Mas vamos supor que mais tarde ele se deixe envolver por aquela vibração novamente, esse aparelho ou um outro semelhante pode ser recolocado. Então, tudo é questão de sintonia. Então, né, o caso isso acontece normalmente, né, é feito um trabalho maravilhoso da espiritualidade, eles seguem um rastro energético, né, para encontrar a origem, pode desativar a base, tudo, mas se a pessoa retorna aquela vibração em desarmonia, ela pode se ligar a um grupo semelhante e eles fazerem a mesma coisa, um outro aparelho com a mesma função. Então, a importância é manter a sintonia elevada, porque se a gente recebe o tratamento, mas volta a sintonizar com o que estava nos desarmonizando, a espiritualidade vai ter que recomeçar todo o trabalho, porque a gente vai dar chance deles reativarem tudo que foi retirado, tudo que foi feito. Estou lembrando aquela mensagem de Jesus, né? Vá e não peques mais. Mais ou menos a Caena disse isso para ele, né? Sim. Isso é tão importante esse ponto, e eu me lembrei agora do papai me contando um outro caso, lá com Lacerda, que era bem isso. Teve um determinado espírito, que eles foram, uma determinada pessoa encarnada, em que estava uma pessoa ali mexendo na família. E aí, o papai ele gostava muito de contar esse caso nas palestras. Aí teve quando eles foram fazer o tratamento na família, aí acolheram ali o espírito para conversar. Aí no diálogo, o espírito falou, mas aquele senhor, a gente
tenta pegar ele, a gente tenta pegar ele, mas não consegue. Tem vezes ali que ele abaixa, a gente coloca o aparelho, quando vê ele vai para aquelas preces e aí o aparelho cai. Então, o próprio espírito falando assim, que ele estava ali tentando pegar, mas a pessoa ali ia mantendo o padrão, e aí o aparelho ele não se mantinha, ele caía, sabe? E o papai gostava muito de contar esse caso nas palestras. Então é bem esse ponto tão bacana aí que o Silvio colocou, da sintonia. Deixa eu ter uma dúvida. Ismael. Oi, pode falar, José, depois eu falo. Fale. Então, esse processo que você falou, Ismael, tem a ver com a apometria ou é outra coisa? E outra coisa também, esse trabalho ainda é feito por algum grupo espírita? Aqui em Recife a gente tem alguns grupos espíritas, mas eu não sei se tem algum que vocês até recomendem ou que façam um trabalho similar, ou isso já é uma prática dos centros espíritas e a gente não sabe, né? Porque em muitas situações a gente entra e os trabalhadores fazem um serviço fora da nossa vista ou do nosso alcance. Pelo menos aqui um centro espírita que eu vou, que é o Caminhando para Jesus, que eu já fui muito. A gente fazia essa tipo de uma consulta e pediam para a gente sair da sala e ficavam os trabalhadores ali naquela doutrinação, né, ou naquela conversa, e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, né. E quando você falou, me lembrou a apometria, que uma vez eu passei por um processo e que falaram de chip, né, falaram de algum equipamento que tenha sido colocado, mas é isso, essa é a pergunta. Na apometria, eles chamam isso de aparelhos parasitas, é o nome. Na época, meu pai ele realmente trabalhava com apometria. Durante muito tempo, durante décadas, ele foi aí um grande divulgador da metodologia, até depois ter a transição para o mentomagnetismo. Com relação a esses trabalhos de retirada dos equipamentos, qualquer trabalho espiritual, ele realmente está acontecendo, igual você falou, né? Os mentores acabam que se valem do ambiente harmonioso para fazer tratamentos nessas pessoas. Então, em um trabalho, qualquer local que tenha a espiritualidade, que tenha ali realmente o amor movimentando, está acontecendo esses trabalhos de limpeza, igual aqui, né, que foi a equipe ali e fez o tratamento no senhor. Então, ele está acontecendo. O que acontece é que nos trabalhos mediúnicos, não necessariamente só de apometria, mas um trabalho mediúnico bem estruturado, você tem um maior conhecimento de causa do que está acontecendo, porque você coparticipa de todo o trabalho. Então, acaba que a gente traz essas informações. Mas se fosse um trabalho ali só realmente de oração envolvendo aquela pessoa e mantendo uma irradiação, né, a gente chama de uma irradiação intercessória, tá ali para aquela pessoa envolvendo, os mentores eles vão realizando esses trabalhos também. Então, o mais importante é encontrar algum grupo que seja muito bem ancorado em trabalho de amor para que seja feito esses tipos de limpeza. Mas foi, realmente, nesse caso, foi um trabalho de apometria, sim, que aconteceu. Mas não necessariamente precisa ser só de apometria, né? Qualquer um, voltado no bem, ele realiza esse trabalho. É só uma pergunta a mais, só complementar. Na terça-feira, o trabalho de leitura e de radiação que a gente faz, ele é muito diferenciado, não é, Ismael? E pessoal, eu sinto processos de cura ali, sabe? Eu não sei se o método é diferente, se existe um ancoramento de outros seres de luz, mas eu sinto uma coisa assim muito, muito forte. A gente não sabe do ponto de vista espiritual se é uma outra equipe que está ali na terça-noite. Você está falando da terça à noite. Isso, Ismael, isso.
Mas pode ser mesmo, sabe? A gente não sabe do ponto de vista espiritual, talvez por ser um tempo maior, o... não sei o que que acontece, mas parece que tem uma energia um pouco diferente mesmo ali. Só para dentro do que a André perguntou, na verdade, André, e como fica aqui no texto, né, mostrando, né, quem realiza esse trabalho é a espiritualidade. O que aconteceu na época da apometria é que os médiuns encarnados tomaram mais consciência desse processo e, de certa forma, participavam, mas não retirando, participavam visualizando, acompanhando, gerando energias para a manutenção do grupo, para o trabalho espiritual. E isso foi evoluindo para o mentomagnetismo, que a participação do encarnado ativamente, digamos assim, efetivamente, a gente pode dizer até que diminui um pouco. O trabalho é feito muito mais pela espiritualidade. Os encarnados quase que dão mais sustentação a todo o trabalho, com energias, com vibrações, né? O Ismael pode complementar isso tudo, mas a diferença da apometria, que parece que a apometria fazia isso, não é que ela fazia isso, os médiuns naquele momento começaram a tomar mais consciência que isso acontecia e, de certa forma, participavam do processo, visualizavam o processo. Mas isso sempre aconteceu em todas as reuniões que a espiritualidade elevada está promovendo qualquer tipo de trabalho. E agora o mentomagnetismo, né, que, na minha opinião, né, vem substituindo várias fórmulas, né, vários tipos de tratamento de ação encarnado espiritual, ele vem mostrando que as energias, né, principalmente trabalhadas pela espiritualidade em si, que funcionam fundamentalmente nessas tarefas. Então, qualquer um aqui que tenha um aparelho pode até estar sendo retirado aqui agora, na nossa irradiação. Mas tudo cabe à espiritualidade, é um trabalho que sempre foi feito por ela. Só que naquele momento da apometria, a apometria abriu vários campos, não só de pesquisa, mas de conhecimento, que permitiu que as pessoas que se aprofundaram nela percebessem o quão rico era o trabalho espiritual e as potencialidades que uma equipe bem formada, bem disciplinada, bem ancorada numa egrégora elevada poderia realizar. É uma benção. Diga, Zé Alves. Eu queria entender uma coisa, porque se fala, né, dos equipamentos que são retirados. Mas, por exemplo, na nossa irradiação, são colocados equipamentos. Mas, obviamente, que para se conectar no sentido oposto, no sentido do amor, de irradiar e etc. Que a André perguntou, em na alguns verdade, espaços, André, por exemplo, né, como em alguma dessas casas, aqui no né, texto, né, mostrando, né, quem realiza esse trabalho é a espiritualidade. Também podem estar sendo o que colocados aconteceu na época da apometria é que os médios encarnados tomaram mais consciência uma espécie desse processo e, de certa forma, por exemplo, né? participavam, você, por exemplo, quando mas não colocou, retirando, participavam visualizando, acompanhando, espírita, né? Gerando energias para a manutenção do grupo, para o trabalho espiritual. Né? E isso foi evoluindo para o mentomagnetismo, a participação do encarnado se a gente está bem, ativamente, digamos assim, efetivamente, ou a gente sempre vai estar a gente pode até que diminuir um pouco, o trabalho é feito muito mais pela espiritualidade, que precisam ser os encarnados quase que dão mas também mais sustentação que pode levar a todo o trabalho, com energias, com vibrações, isso e saber se de fato o Ismael pode complementar isso tudo, por exemplo, mas a diferença da apometria, que parece que às vezes a apometria fazia isso, não é que ela fazia isso, os médios naquele momento começaram a tomar mais consciência que isso acontecia, a questão e de certa forma participavam do processo, visualizavam também, o processo. Utiliza. Mas isso sempre aconteceu em equipamentos todas as reuniões o tempo todo. que a Por exemplo, se uma pessoa espiritualidade está com um elevada problema na está perna, promovendo ela tá ali, qualquer tipo o de médico trabalho. faz, por exemplo, um E agora tratamento, o faz assim, mentomagnetismo, durante um tempo né, usa que, aqui essa na minha opinião, muleta, né, vem só para você substituindo conseguir se várias locomover. fórmulas
tá com né? uma Vários perna tipos de engessada. tratamento Usa de aqui a ação muleta para você se encarnado deslocar. espiritual, Mas a ele vem ideia mostrando que da as espiritualidade maior energias, é né, sempre que seja algo principalmente trabalhadas temporário, pela né? Algo só espiritualidade para em si, facilitar ele que ancorar funcionam determinadas energias fundamentalmente e nessas depois ele tarefas. não Então, ficar qualquer um se aqui que tenha um valendo aparelho de pode até muletas. estar sendo retirado aqui agora, E então na isso é nossa usado realmente o irradiação. tempo todo. O mais Mas tudo cabe à importante é se espiritualidade, é um conectar trabalho que com o sempre mundo foi maior, feito com a por ela. espiritualidade maior, Só que porque naquele eles vão momento da sabendo como que apometria, a atua. Nos apometria abriu nossos trabalhos, vários nos trabalhos campos, não só de espirituais que pesquisa, eu mas de participava com meu pai, conhecimento, que sempre tinha permitiu que as um pessoas que se senhor, um aprofundaram rosto com uma nela equipe chamado Dr. Popov. percebessem o Dr. quão Popov, rico era o ele trabalho praticamente em todos espiritual os e as trabalhos ele sempre vinha com potencialidades determinados que uma equipe bem equipamentos formada, para bem naquele momento em que a disciplinada, pessoa bem estava ancorada no numa seu processo de egrégora cura, elevada, poderia auxiliar ela a se realizar. manter em uma vibração mais alta, sabe? É uma benção. Então, o Dr. Diga, Zé Popov, Alves. ele era Eu responsável queria por inclusão de entender uma equipamentos coisa, porque se eletrônicos fala, né, para dos auxiliar equipamentos que processos de são cura. retirados. Então, Mas, por isso exemplo, na nossa irradiação, são é usado colocados mesmo equipamentos. pela Mas, obviamente, espiritualidade, para se sabe? conectar no sentido oposto, no Só sentido do rapidinho, até amor, no de texto de irradiar hoje, e etc. a coroa com chifre era um Em alguns aparelho para espaços, por manter exemplo, né, aquele em alguma dessas casas, né, encarnado espíritas ou de conectado matriz com aquelas africana, ideias e né, com aquele também grupo. podem estar sendo colocados Então, de certa equipamentos, por forma, a gente exemplo, pode que pode até estar colocar entrar, mas era um aprisionamento para dele ao manter, grupo. na verdade, E no uma momento que espécie ele de desfaz a aprisionamento, por sintonia, exemplo, né? que ele Porque vibra em você, por exemplo, outra quando o esfera, Ismael já aquilo, colocou, olha, é como o Ismael importante a falou, gente tenta estar colocar o aparelho nele, mas sempre cai. presencialmente Na hora que ele numa casa mudou a espírita, né? vibração e a sintonia Então, em volta dele, o aparelho sai. qual Então é seria a tudo opção, né? sintonia. Ou a gente, Vou enquanto ser rapidinho para não íntegro, atrapalhar, que já enquanto é ser 31. amoroso e de luz que cada um de Eu nós temos dentro da participava, na gente, mesma a semana gente era não precisa de terça-feira, tinha nenhum equipamento apometria se e a na gente está quinta-feira bem, era desobsessão. entende? Ou a gente sempre vai ter que estar E tinha postos, porque pacientes, o né, que a gente na percebe época aqui é que que há iam em equipamentos todas as tanto reuniões da que fazem casa. mal e que E essa precisam ser pessoa ia na trabalhados, terça-feira e mas se também há tirava equipamentos aparelhos, fazia um que monte de podem levar a coisa, gente para um outro caminho. Tem limpava, que entender saía isso e saber se 0 de fato há, quilômetros. Quando chegava na quinta-feira, 2 dias por depois, ele exemplo, aparecia na um desobsessão aprisionamento, e uma era como se ele tivesse manipulação, chegado na porque casa às pela vezes primeira nesses vez. espaços pode acontecer Estava também cheio isso, de né? A entidades gente vai com ligadas uma a ele, intenção e reclamando de um monte acontece de outra, né? coisa, aí Acontece desarmonizado, mesmo, José Alves. desequilibrado. A questão do Tudo é equipamento, sintonia. a Não espiritualidade existe também, ela milagre, utiliza. existe sintonia. Se Os você equipamentos são sintoniza com usados o bem, tempo o todo. bem Por faz exemplo, se parte uma de pessoa está você. com problema na Se você perna, sintoniza ela com está ali, desarmonia, a o médico desarmonia vai faz, por estar em exemplo, você. um Tudo é tratamento e fala assim, ó, sintonia. durante um Quanto tempo mais usa aqui elevarmos a essa nossa sintonia, muleta, só mais para você conseguir bem-estar nós vamos locomover, né? Por sentir exemplo, tá com uma e perna mais nós podemos engessada. Usa aqui a emanar ao muleta para nosso você se redor deslocar. de coisas boas. Mas a ideia